começou a gravar. O Goemen escreveu sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Ele participou sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele foi correspondente do, não sei qual o jornal, tanto ele quanto o George Orwell. Os dois foram correspondentes jornalísticos na Guerra Civil Espanhola. Inclusive acho que o principal livro do Raymond, se eu não me engano, é sobre a Guerra Espanhola, que é o Quando os Sinos Dobram. Se eu não me engano, é assim o nome do livro. E o 1984 também vai estar baseado nesse período que o Orwell se baseia muito durante esse período da Guerra Civil Espanhola, assim como uma crítica muito forte ao socialismo soviético, até por não ter dado digamos assim, o apoio que necessitava a Espanha, os legalistas naquele momento. E eu tenho um livro aqui que é bem interessante também, do Orwell, que é o diário dele durante a Guerra Civil Espanhola, que eu não li ainda, comprei num sebo e nunca li, mas tenho vontade de ler, talvez seja o meu próximo, porque eu tô meio nessa fase de leituras dessa galera nesse momento. Mas bueno, galera, vamos dar início, botei para gravar e já temos um quórum bastante difundido. Uma boa noite para todas e todos vocês. Hoje temos assuntos super importantes, super bacanas, né? É uma aula que eu gosto bastante, não vou mentir para vocês, que é essa aula de Segunda Revolução Industrial, unificações tardias e imperialismo no século XIX, tá? Então, o primeiro elemento que nós vamos ver vai ser a Segunda Revolução Industrial. Vocês vão ver que alguns elementos vão estar em congruência com a primeira, com o processo, na realidade, de consolidação do capitalismo, mas com algumas alterações que a gente vai observar que é natural da sociedade capitalista, digamos assim, como a própria ideia de monopolização dos bens, dos ganhos, principalmente desenvolvidos no final do século, na virada do século XIX para o século XX. Então a gente tem ali o contexto histórico, meados do século XIX, ou seja, nos anos 1800, principalmente a partir dessa segunda metade do século. O que acontece de importante a partir dessa segunda metade do século? O que a gente observa é que a partir desse momento a gente tem uma expansão do processo industrial para outras localidades que não só a Inglaterra. Coloquei ali algumas, como a França, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão e outros Países Baixos. Então observe, é um início de um processo que a gente tem de industrialização no mundo todo e não só mais na Europa, certo? Então se tem essa descentralização do processo industrial. As energias, como a gente observa ali, eu botei para vocês se lembrarem o que é a primeira energia dentro da Revolução Industrial, principalmente o carvão, tá, gente? Isso muito pelo próprio Inglaterra ser um grande produtor de carvão mineral. Já na segunda Revolução Industrial, que é essa que a gente está trabalhando desse contexto histórico, nesse caso, vai estar muito vinculado, além do carvão, à eletricidade e principalmente, que é essa grande virada do século XIX, o petróleo, certo, galera? Então é nesse momento que a gente observa também o início da construção de automóveis. A gente vai trabalhar ali alguns slides mais para frente, as inovações tecnológicas que a gente vai ter durante esse período, ok? Dá até aqui de boa? Fazendo essa comparação com a primeira Revolução Industrial. Tranquilo? Se eu estiver falando meio rápido, vocês me falam, tá? Combinado? Falem comigo! Você sabe, carência é braba. Vocês me conhecem. Boa, Joãozinho. Boa. Esse é o clima. Produção de alimentos, então, nesse momento a gente tem uma produção alimentícia e não mais simplesmente têxtil, que era a grande fonte industrial que a gente tinha na primeira Revolução Industrial. Então essa produção de alimentos ela vira mecanizada, os enlatados, por exemplo, surgem nesse momento. Êxodo rural, também muito forte, que já existia na Inglaterra no primeiro momento, mas aqui se fortalece em todas essas localidades que a gente vai ter uma produção industrial muito forte. Em compensação, dentro das indústrias, a gente observa que daqueles maquinários ainda muito realizados com a própria força de tração humana, por exemplo, lembre-se do tear mecânico, né, que as pessoas faziam a partir de pisar e tudo mais. Aqui nesse momento a gente tem um desenvolvimento de um maquinário mais pesado e relacionado aí à própria produção de energia por outros elementos que não só a tração humana mecânica. Então esse maquinário pesado, e aí tu começa a ter a vinculação com as indústrias que a gente conhece nos dias de hoje.
ok? E além disso, o crescimento das cidades vinculado ao êxodo rural. A gente tem questões de iluminação pública aí vinculadas com a eletricidade, principalmente, saneamento e transportes. O transporte muito vinculado às estradas de ferro, os bondes. Isso vai ser uma marca muito forte da segunda revolução industrial, principalmente as chamadas estradas de ferro, tá, gente? Isso vai ser desenvolvido em todas as localidades do planeta, inclusive naquelas localizadas, porque as estradas de ferro vão ser utilizadas principalmente no escoamento dessa produção para os grandes centros industriais. Pega o maior exemplo, a gente pode pegar aqui no Brasil mesmo, onde as primeiras estradas de ferro vão ser construídas na região cafeira de São Paulo para o Porto de Santos. Então, ele está relacionado não ao bem-estar dessas populações coloniais, mas simplesmente pelo processo de escoamento da produção. Isso é o que a gente chama, gente, vocês vão observar depois, sociedade de mercado. Ou seja, tudo que é realizado dentro dessa sociedade, todas as trocas que vão existir dentro dessa sociedade estão vinculadas ao mercado que ela está envolvida, certo? O que a gente tem daí, o desenvolvimento do capitalismo nos dias de hoje, é que a gente deixa de ser uma sociedade de mercado para ser uma sociedade só de mercado. Então, aqui ainda a gente tinha outros elementos que estavam vinculados muito forte à questão religiosa, por exemplo, os preceitos religiosos. Agora não, agora a nossa sociedade é uma sociedade apenas de mercado, só de mercado. Ok? Até aqui entendido? Posso passar? Falem comigo. Dá. Passar o slidezinho então. Dentro das relações de trabalho, a gente vai ter um aumento da acumulação capitalista, como eu tinha comentado para vocês. Então, se aquele capital inicial que a gente tinha anteriormente, principalmente vinculado ainda muito ao mercantilismo, ou ao cúmulo de capital primitivo que a gente trabalhava, agora o capital ele já se autossustenta por si só dentro dessas regiões industrializadas. Um aumento, então, da exploração dos trabalhadores, sem as leis trabalhistas. As primeiras reivindicações vão ser na Inglaterra, como a gente tinha comentado anteriormente, com o movimento cartista e ludista. E mulheres e crianças na linha de produção, obviamente, numa questão de exploração de suas mãos de obra de trabalho. Por que as mulheres e crianças são as principais focos de produção dessas relações de trabalho, gente? Qual é a relação de mulheres e crianças ser os mais cobiçados? Tem uma relação para isso, tem um sentido para isso. Salários menores, essa é a questão. Salários menores. As mulheres e as crianças, tu pagava menos. Isso já está dentro da lógica do capitalista, de uma necessidade de, como é que a gente chama? Maximização do lucro. Não é só ter o lucro, é maximizar as formas que tu possa ter mais lucros dentro do seu sistema de produção. Essa é a grande diferença que a gente tem do capitalismo para uma sociedade comercial, por exemplo. Onde que a ideia da sociedade comercial é tu comprar por uma coisa mais barata e vender por mais caro. Isso é o lucro simples de uma relação comercial. A diferença é que aqui a gente tem elementos que diferenciam esse processo. Competição, maximização do lucro, e tem uma outra característica que eu nunca me lembro, mas essas duas eu já digo para vocês, que é diferente das sociedades comerciais que existiam anteriormente dentro da história. Dentro dos sistemas de produção, gente, na realidade os dois são muito semelhantes, tá? E vão ser muito representados naquele filme, meu Deus do céu, me fugiu o nome. Tempos Modernos, tá ali o nome do filme do Charlie Chaplin de 1936, que é a clássica cena, inclusive recomendo a todos vocês verem, que é um filme muito massa, à parte. Vocês devem ter visto no colégio, todo professor mostra, mas é porque é muito básico pra gente explicar, ele é extremamente lúdico pra gente explicar o que é o Fordismo e o Taylorismo, tá? O Taylorismo, na realidade eu botei errado ali, devia ser o Taylorismo antes do Fordismo, mas a gente pode pegar os dois como um elemento, eles vão ter algumas diferenças entre si, mas a base é a mesma, tá? Mas o Taylorismo é a teoria, digamos assim, desse sistema de produção, por linhas de produção e tudo mais, e o Fordismo é como se aplica isso dentro de uma fábrica. O Ford, o Henry Ford, não, agora não lembro qual é o nome do Ford, que é o dono da marca Ford de carros, ele vai implementar os ideais do Taylor dentro da sua fábrica, certo? Então, o que é o Fordismo? A implementação do Taylorismo,
um dos fatores interessantes que o Ford vai fazer é que os produtos que eles vão produzir dentro das suas fábricas deveria ser possível os seus próprios trabalhadores comprar. Isso, obviamente, aumenta a possibilidade de uma sociedade de consumo, ok? Linha de produção através da esteira. E o Taylorismo, que é a parte teórica, eu tenho um livro do Taylor, se vocês tiverem interesse de ler, é bem absurdo, né? Para os dias de hoje, pegar é completamente desumanizado. É simples relação de trabalho, tempo, lucro, tá? Então, linha de produção por etapa. Sim, começa, mas é dentro das fábricas de carro que se implementa o Taylorismo, certo? Então, linhas de produções por etapa, reduzir o máximo de tempo possível a produção e, além disso, a especialização do trabalho. Cada pessoa dentro dessa esteira, ela vai ser especializado naquele ato que ela está fazendo dentro daquela cadeia de produção. Diferente do que a gente vai ver posteriormente, numa outra teoria econômica, talvez em geografia vocês vão ver, que é o toyotismo. Toyotismo, tu é especialista, na realidade, em todo o sistema de produção. Sim, porque isso geraria lucro. A utilização, a popularização dos carros, no caso, pelo Ford, é um fator que aumentaria o sistema de produção dele. Certo? Beleza? Te respondi, Nicolas. Belezinha? Então tá. Crescimento da cidade. Até 1850, o que a gente tinha de crescimento das cidades como a gente conhece, como esse boom urbano, apenas tinha acontecido na Inglaterra. O que vai se modificar a partir da segunda metade, então, do século XIX, onde esse processo de produção vai se difundir por praticamente todo o mundo. O número de cidades, para vocês observarem em questões de termos, de números, o número de cidades praticamente na Europa vai dobrar durante esse período, aumentando a população urbana, e para vocês observarem, Londres e Paris vão ultrapassar a quantidade de 1,5 milhões de habitantes, o que era pouquíssimas cidades no mundo tiveram durante em toda a história uma quantidade tão grande de habitantes. O crescimento então sofre um processo que não vai ter retorno a partir deste século, e a população urbana vai se aproximar 20% em todo o mundo. Ainda é muito grande a população agrária, até porque grande parte desses países que vão ser colonizados pelos europeus nesse momento, grande parte deles são mantidos como agrários, como sistema de reprodução de matéria-prima. Aqui é interessante a gente observar, e eu botei a imagem do Big Bang aqui, não é por nada, tá? A gente vai ter agora dentro desse sistema novas relações de trabalho que vão gerar novos trabalhos, novos hábitos de lazer, comportamentos e relações sociais com a natureza, mobilidade social, isso vai ficar exemplificado na mobilidade social, uma sociedade que consome muito mais que a anterior, e principalmente o comércio de café. Por que o café vira um produto tão, digamos assim, tão observado durante esse momento? Digam para mim. Por que vocês acham que o café se torna um elemento tão importante da cultura mundial durante esse momento? Exato, é um estimulante de trabalho. Agora as pessoas têm eletricidade, agora as pessoas podem trabalhar à noite também. Não se esqueçam exato, como estimulante de trabalho. Então as pessoas podem trabalhar à noite, as pessoas agora contam o tempo é contado de uma forma diferente, não é através do canto do galo, da posição do sol. Tanto que o exemplo maior clássico, o maior símbolo que a gente tem da Revolução Industrial a partir dessa época é a fotinha que está aqui do lado, que é o Big Bang. O que é o Big Bang? Um grande relógio para que ninguém se perda no tempo dentro de uma lógica capitalista. Então, uma expansão também do setor terciário, ou seja, de oferecer serviços como balconistas, lojistas, caixeiros, corretores, entregadores bancários, funcionários administrativos. E também, aqui é um fator muito importante, é o primeiro momento que a gente observa um avanço na tecnologia de comunicação. Primeiramente com o telégrafo, o telefone mais para o fim do século XIX, com Alexander Graham Bell, e, por fim, o rádio no início do século XX. Certo, gente? Então, todo esse processo vai estar vinculado com um avanço dessa industrialização e a necessidade de comunicação mais rápida entre os diversos pontos do planeta.
Aqui, gente, a gente surge o tipo de capitalismo que se desenvolve dentro desse processo. Como a gente falou, chega num momento que o capitalismo ele começa a se desenvolver tanto que agora não há necessidade desse capitalismo ser físico. Então não tem a necessidade, por exemplo, do capital estar sob estado físico. Ele pode estar sob estado especulativo, certo? Então, os países vão se converter nessa sociedade de mercado e é nesse momento que o capital ele deixa de ser físico e é nesse momento que a gente observa o sistema de capitalismo, do sistema financeiro se desenvolver. É nesse momento que a gente observa instituições bancárias, bolsas de ações e fundos de investimento se desenvolver como forma de reprodução desse capitalismo. Vocês entendem essa ideia de que o capitalismo não precisa ser? O que é o capital? A gente já comentou isso aqui, não sei se foi comigo que vocês tiveram aula, mas o que é o capital? O que é o capital por si só? Falem para mim. O dinheiro é uma forma de capital, mas não é só dinheiro. Bens também é uma forma de capital. O que mais? A escravidão pode ser uma forma, escravizados pode ser uma forma de capital. O que a gente tem de congruência em todos esses elementos? Capital, gente, é tudo aquilo que tu pode colocar valor, estipular valor, certo? Chega no momento que o capital ele se desenvolve tanto que essas questões de colocar-se valor, eles não necessariamente precisa ser físico. O que é uma ação? Uma ação. Tá travando para vocês? Tá? Tá de boa? Falem pra mim. Falem pra mim. Aqui pelo meu tá normal a internet. Mas se travar alguma coisa, vocês me avisam. Voltou? Parou? Tá. O que é... Só uma turbulência. Ótimo. O que é, gente, o que é uma ação? Vocês não compram uma ação, uma coisa física. O que é bitcoins? Não é uma coisa física. O que é um fundo de investimentos? Não é uma coisa física. É tudo algo que é estipulado, é especulado um valor sobre aquele produto, certo? Isso é que se satisfaz o capitalismo especulativo, certo? Conseguiram entender? Eu botei o maior exemplo disso. A Wall Street Bolsa de Nova York, conhecida como a Nasdaq, e também, qual é a outra? As Nasdaq e a outra não me lembro, agora não me engano. E aí, gente, como esse processo natural de cada vez mais concentrar esse capital em empresas, em algumas diferenciadas empresas, a gente tem a organização de diversas estruturas e formações econômicas dentro do capitalismo financeiro. A primeira que eu quero mostrar para vocês é as trusts, tá? Que vão corresponder à fusão ou união de duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo de associados de maior porte. Essa forma de monopólio é muito utilizada por grandes empresas que se vê ameaçada pelo crescimento de pequenas concorrentes em fase de rápido crescimento, mas também pode envolver empresas de porte maior. O maior exemplo, as companhias petrolíferas. Aqui, por exemplo, gente, a gente tem o exemplo das 7 irmãs que a gente conhece no mundo, a Shell, a Standard Oil, que vão comprando empresas menores de cada localidade para justamente formar essas grandes empresas, certo? Então essas trusts é as grandes fusões de empresas petrolíferas. Outro exemplo grande que a gente tem aqui é a Coca-Cola, por exemplo, ou a PepsiCo, né? Que são, o que a Coca-Cola faz normalmente? Ela compra empresas menores de diversas localidades do ramo de bebida e constitui como uma grande, a grande trust, né? A grande empresa de gênero de bebidas no mundo, bebidas não alcoólicas, digamos assim. Já a holdings, o que vai ser? Conjunto de diferentes companhias dominadas por uma organização central, responsável por administrar a maior parte ou todas as suas respectivas ações. Em muitos casos, os holds formam conglomerados compostos por inúmeras empresas dos mais diversos segmentos e até concorrentes entre si. Acho que o maior exemplo que a gente tem nos dias de hoje das holdings, que de todas, vamos dizer assim, é as mais ricas de todas, as holdings é a Amazon, por exemplo, do Jeff Bezos. A Amazon é uma holding, certo? Uma empresa central
que na realidade comanda uma larga cadeia. A do Magrão, aquele que quer comprar o Twitter, a mesma coisa. É uma holding. Como é que é o nome dele? Da Tesla. Não me lembro o nome dele agora, não me vem na cabeça agora. Puxa vida, como é que é? Elon Musk, exato. É uma holding também, uma grande holding. Certo? E por último, gente, o cartel. O que é o cartel? Uma união secreta ou não oficialmente divulgadas entre empresas concorrentes para ajustar o preço de suas mercadorias, de modo a manter o interesse e evitar a perda do lucro em razão da concorrência. Tá? Trata de uma prática ilegal no contexto legislativo de praticamente todos os países existentes, embora seja amplamente praticado. O maior exemplo disso é os postos de gasolina em Porto Alegre, por exemplo, que é um cartel. Dificilmente tu vai ver diferença muito grande de preços dos postos de gasolina. O próprio cartel, que talvez vocês devem conhecer, os cartéis, cara, muito famosos, os cartéis colombianos, por exemplo, de distribuição de cocaína nos anos 80 e 90, é uma exemplificação disso. Os cartéis, o que eram? Era todos esses locais, cartel de lã, tem vários exemplos, mas é o que eu quero mostrar para vocês. É que não há uma variação muito grande de preço para evitar a concorrência pela galera que é comandada nessas localidades. Entendido isso, gente? Ficou alguma dúvida? Falem para mim. Digam para mim. De boas até aqui? Acharam muito difícil? Sim? Tá. Conseguindo entender a diferença? Normalmente as pessoas confundem trusts com holdings, tá? Trusts normalmente vão estar vinculados com empresas de mesmo ramo. Holdings já é um conjunto de diferentes empresas. Os maiores empresas no mundo são holdings, tá? Grupos empresariais, podemos dizer assim. Unificações tardias. Então vamos iniciar aqui, talvez a parte que menos cai dessa aula, tá? Que sejam os processos de unificações, a gente chama de unificações tardias, que vai ser basicamente a unificação da Alemanha e a unificação da Itália, que vai ser diferente. A Itália e a Alemanha, como a gente conhece nos dias de hoje, ele é um processo que vai acontecer no final do século XX, certo? Ok? Então vamos dar início. O primeiro que a gente vai ver vai ser a unificação alemã. As duas são muito semelhantes, tá, gente? Elas vão estar vinculadas. Eu vou explicar o que é cada uma, como acontece o processo de cada uma. Mas as duas são muito semelhantes. As duas vão acontecer porque uma região muito industrializada, tanto do que a gente conhece como Itália e da Alemanha, vão tomar frente desse processo de construção de um Estado-nação, certo? Na Alemanha vai ser a região da Prússia, certo? E dentro da Itália vai ser a região da Piemonte Sardenha, não. Mas o nome agora eu fiquei em dúvida. É a região norte do país ali, que agora eu fiquei... Da Savoia, desculpa, o reino da Savoia, certo? Fica no norte do país. Vocês vão observar esse processo. Eu vi que o Pedrinho está digitando ali. Tu quer tirar alguma dúvida, Pedro? Fala aí para nós antes da gente começar esse contexto. Processo de financiarização, tu diz o processo de vincular o capitalismo com... Explica melhor o que seria a tua dúvida. O que seria essa ideia de especulação, tu diz? Do capitalismo especulativo? Por que ele acontece? Isso já vai estar vinculado a uma outra ideia que vai ser a destruição da sociedade. Sim. Entendi a tua pergunta. Isso vai estar vinculado, Pedro, muito também ao processo de neoliberalismo, tá? Do fim dessa sociedade de bem-estar social que a gente vai ter a partir dos anos 70, 80, muito forte. 70 principalmente, que a gente vai ter, primeiro local vai ser o Chile, né, que nem a gente estava comentando esses dias. E 80 vai ser com a Margaret Thatcher, fim de 70 já é com a Margaret Thatcher, e depois nos Estados Unidos com o Ronald Reagan. Tá? Na Nova Zelândia a gente também tem uma destruição de sociedade de bem-estar social, e aqui no Brasil vai bater muito forte, principalmente nos anos 90, certo? Com a política ali do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso vai ficar sempre sendo como principal elemento, processo de, digamos assim, a desestatização das empresas estatais, a privatização, né? Resumindo é isso. A destruição e flexibilização, que a gente chama, né? Mas a destruição das leis trabalhistas,
Tudo isso vai gerar um processo que vai levar progressivamente um menor controle do Estado sobre as transações e principalmente sobre ações de grandes empresas internacionais dentro dessas localidades e dentro desses países, certo? E o que a gente vai observar nesse processo de financiarização, Pedro, também vai estar vinculado a trocar a mão de obra de trabalho para localidades mais baratas. É o que acontece muito dentro dos Estados Unidos, por exemplo, sobretudo a partir dos anos 90, certo? Que tu muda, por exemplo, essas cadeias de serviços básicos, telemarketing, tudo para regiões onde o preço, o custo do trabalho é muito menor, principalmente Índia, a China em algum momento, mas principalmente a Índia, dentro dos Estados Unidos. Então, isso leva a esse processo de financiarização do capitalismo e destruição dessas indústrias, podemos dizer. A industrialização ela vai ficar cada vez menos vinculada a questões nacionalistas, digamos assim. Então, a empresa ela vai ser fluida, digamos assim. Ela vai ter sua base colocada em determinado país, mas esse capital vai ficar vinculado a pessoas e não mais a uma nação necessariamente. Então, não sei se eu consegui te ajudar de uma certa maneira a tirar algumas dúvidas. Mas ele vai ficar mais claro, talvez, para ti a partir da desvincularização desse estado de bem-estar social e a análise do neoliberalismo. Acho que ficaria a aula que talvez aborde mais a fundo isso do que aqui nesse momento. Não te apega muito aqui nesse momento, porque o que a gente tem aqui é justamente a consolidação da sociedade capitalista, certo? A globalização, digamos assim, onde o capitalismo vai atingir em praticamente todas as localidades do planeta, diferente do que a gente tem em outro momento. Certo? Belezinha? Beleza. Então, gente, a unificação alemã vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, na região que corresponde à Alemanha, que era chamada de Confederação Germânica, principalmente a partir do que a gente conhece como Congresso de Viena, no fim ali da Era Napoleônica em 1814. Vai existir uma fragmentação do que a gente chama o Antigo Império, Sacro Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico, que vai desvincular esse império e vai construir diversos impérios dentro de pequenos reinos dentro dessa localidade. No próximo slide vai ter um mapinha que vai ficar mais fácil para vocês observarem o que era essa confederação germânica anterior ao processo da unificação. O que a gente observa que vai existir uma grande rivalidade entre dois desses grandes estados, podemos dizer assim, dessa região que a gente conhece como Alemanha. Um é a Prússia, que é o reino mais desenvolvido economicamente e industrial da região, e o outro é o Império Austríaco, que era muito vinculado principalmente ao Império dos Habsburgo, do Império Austro-Húngaro, né, que a gente vai observar que cada vez mais, como consequência do processo do fim do antigo regime, vai estar em decadência. Então, os contextos históricos vai estar as revoluções liberais de 1848, que eu acho que vocês viram com a Shirley na aula passada, a Prof. Shirley na aula passada, e também as formações de um Estado-nação, ou seja, o que a gente chama de nacionalismos no século XIX. Isso aqui é interessante da gente observar, gente. O que é o nacionalismo? O nacionalismo é um processo histórico construído, certo? Tu não tem essa ideia de Estado-nação antes da Revolução Francesa. Isso é projeto da Revolução Francesa, da Revolução norte-americana, a própria Revolução do Haiti, essa ideia de uma constituição de nação. O que é essa ideia de nação? Tu tem que construir, por exemplo, diversos símbolos para as pessoas se sentirem pertencentes a essa nação. É nesse momento que tu tem a criação de hinos, a criação de ídolos nacionais, heróis nacionais, a própria ideia de uma criação, a história surge dentro desse contexto, né? A criação de uma história que está vinculada às heranças históricas dessa nação, certo? As diversas sociologia também, antropologia, tudo isso vai estar, as ciências sociais como um todo vão estar ligadas diretamente a esse processo de criação de um Estado-nação. E por último, o projeto de unificação da região vai ser liderado pela Prússia, que vai ver nesse plano uma forma de garantir o seu desenvolvimento econômico, que já, na realidade já era o principal desenvolvimento, a principal localidade desenvolvida nessa região, e por isso ele tem a liderança sobre o processo. Aqui para vocês observarem, vou até aumentar um pouquinho o mapa, para vocês verem o que era todo que a gente conhece como Império, aqui está a Confederação Germânica.
Reino da Saxônia, Reino da Baviera, Reino da Prússia, que era o mais desenvolvido aqui. E aqui em vermelho que vai ser a Alemanha posteriormente. Desculpa, as fronteiras da Confederação Germânica em si. Mas vejam que são diversos reinos dentro dessa localidade. Unificação alemã, e aí contando para vocês, fato por fato, o que vai acontecer, tá? Otto von Bismarck vai ser nomeado então primeiro-ministro em 1862, um hábil político que vai conseguir coordenar as guerras travadas pelos prussianos sem que houvesse interferências estrangeiras. E aí 3 guerras super importantes que a gente vai ter, vai ser a Guerra dos Ducados, em 1864, que é a Prússia contra a Dinamarca, a Guerra Austro-Prussiana, que vai ser a Prússia contra a Áustria. Então observem, são todos vizinhos aqui da Prússia que vai estar dominando, ó, o reino da Dinamarca está aqui em cima e o reino da Áustria está aqui embaixo, o Império da Áustria está ali embaixo. E além de todas, a mais importante de todas, que vai gerar definitivamente o processo de unificação da Alemanha, que é a Guerra Franco-Prussiana. O Otto von Bismarck ele também se destaca como o oficial, como o ministro, que vai levar a Prússia a ter o exército mais bem equipado do planeta na época, certo? Inclusive treinando diversas tropas em diversos locais do mundo. No Japão, por exemplo, eles em certo momento vão treinar as tropas japonesas nessa essa industrialização da indústria bélica, certo? Então a gente vai ter as vitórias prussianas nesses conflitos que vão promover o que a gente conhece como a unificação da região e o surgimento do Império Alemão. Em 1871, na Sala dos Espelhos, inclusive o Otto von Bismarck vai conquistar Paris, vai conquistar a França, e a partir do momento que a gente tem essa troca de rivalidade histórica entre Alemanha e Inglaterra, entre França e Inglaterra para França e Alemanha. A partir desse momento, a grande rival da França no planeta é a Alemanha. Isso fica muito claro depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, nessa sala de espelho, no próprio Palácio de Versalhes, Guilherme I, que era o grande imperador do Império Alemão, vai ser coroado como Kaiser, certo? O que é o Kaiser? O Kaiser, traduzindo para o alemão, é czar. O Kaiser, traduzindo para o alemão, do italiano, do latim, é César, certo? Então, é como se fosse um imperador que desse prosseguimento a um império lá vinculado ainda ao Império Romano. E o que a gente vai acontecer na Alemanha, vai entender na Alemanha como o Segundo Reich. O terceiro, eu acho que vocês sabem qual que é, né? Que vai dar um merdeiro gigantesco no planeta Terra. Qual é o terceiro Reich? Falem pra mim. Qual que é o terceiro? Vamos ver se vocês estão ligados. A Alemanha nazi, perfeito. E aí a grande pergunta, qual é o primeiro Reich? Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil de todas. O terceiro? Não tem a ver com... Tem porque eles se autodenominavam como herdeiros de Roma, mas fica na Alemanha mesmo. Tá? O que é o terceiro Reich? O primeiro Reich, desculpa. Isso é interessante, né, a gente saber, né? Porque o Hitler vai se utilizar muito desses elementos históricos, de uma herança histórica. Essa bobagem nazista. Não é o Império Romano. O primeiro Reich está vinculado a Frederico Barbarossa, que era o imperador do Sacro Império Germânico Romano. Tá? Frederico Barbarossa, que é um grande imperador que se teve dentro, mas ainda no período medieval, nem está condicionado isso nesse momento ainda. Certo? Então para vocês... não. Trago cultura, não trago só bobagem para vocês. Trago cultura também para vocês em alguns momentos. Mas está vinculado a essa herança ainda medieval do Império, Sacro Império Romano Germânico. A própria ideia, né, que a gente está falando, Sacro Império Romano Germânico, já dá uma ideia de herança do Império Romano, certo? Então, que se reivindica por aqui, e não é à toa que a Alemanha nazista vai utilizar a águia, que é um símbolo da Roma antiga, como elemento básico do seu exército e tudo mais, certo? Então tudo isso está muito conectado, gente. Tudo isso, esse simbolismo é muito conectado.
Então, o marco da decadência do Império do Austro-Húngaro e também da França como posição de potências dentro da Europa. E é nesse momento que o sentimento de revanchismo francês, que vai levar muito forte ao início da Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu digo para vocês que esses conteúdos da aula que a gente vai ver hoje vão dar a tônica praticamente de tudo que vai acontecendo no século XX, tá? Principalmente em história mundial, história geral, né? No caso. Então vai afirmar a Alemanha como principal potência econômica e militar da Europa continental, fazendo concorrência muito grande com a Inglaterra, e possibilitou que colocasse à prática em suas ambições imperialistas. Assim vão se lançar para obter colônias dentro do continente africano, que a gente vai ver depois. Isso vai se resultar na Conferência de Berlim, que é o que a gente chama de partilha da África, que não é em outro lugar, não é em Berlim por nada, está vinculado a esse processo da unificação alemã. Vê como tudo faz sentido nesse mundo, gente. Tudo em história faz sentido. Não tem matéria mais fácil que em história, porque tudo faz sentido, certo? Às vezes não faz sentido porque as pessoas chegam naquele momento, mas tudo faz sentido. Tudo está vinculado ao contexto histórico. Falamos então da unificação alemã, vamos falar da unificação italiana, que é mais confuso, mas tem a mesma ideia, tá? Início do século XIX, então, o Congresso de Viena também vai modificar o território atual da Itália. Vão se dividir em 8 estados independentes e alguns deles que eram controlados pela própria Áustria. Aquela região do Tirol, do norte, por exemplo, a região de Turim, por exemplo, era coordenado pela Áustria durante esse momento. E nesse comboio de situações vão ser criados movimentos nacionalistas que vão aflorar em diferentes partes do território italiano. E as motivações desses projetos eram bastante variadas. A gente vai ver os 3 grupos que eram utilizados dentro desse processo. Neoguelfos, que eram liderados por Vincenzo Gilberti, que vão defender a unificação da região sob a liderança do papado, sendo que então a Itália se unificaria e ficaria sob a liderança do Papa. Os republicanos, que vão ser liderados por Giuseppe Mazzini, talvez seja de todos o principal revolucionário dentro desse período, que vão defender a unificação sob a inspiração de ideias republicanas, portanto, liberais republicanos. E os monarquistas, que vão desejar unificar a região sob a liderança da Casa de Savoia, certo? Constituindo um regime monárquico. Até para quem gosta de pizza, se eu não me engano, casa em italiano é Oca, se eu não me engano, alguma coisa. E Casa de Savoia quer dizer Oca de Savoia, que é uma região da Itália. Não me lembro, alguma coisa assim, mas está vinculado a essa região da Savoia, que é extremamente poderosa durante esse momento. E os grandes nomes desse grupo foram Vítor Emanuel II e o Conde de Cavour. Vítor Emanuel II, que vai ser o rei posterior da Itália. Então, para vocês verem como esses projetos vão estar vinculados também. Aqui para vocês observarem os 8 estados que são criados dentro da Itália: Sardenha, Piemonte, Lombardia, Toscana, Reino das Duas Sicílias, estados papais, Venécia, Vêneto, né? Para vocês observarem quanto era dividido a Itália desse momento. Agora sobre o processo em si, dentro da unificação italiana, que é a parte mais confusa, assim. Mas é a liderança principalmente dos monarquistas com os republicanos, tá? Em 1849, Vítor Emanuel II vai assumir como rei da Piemonte e Sardenha, e em 1852 nomeia Camilo Benso, Conde de Cavour, como primeiro-ministro do rei. Esse movimento vai ser conhecido como Risorgimento e foi liderado pelo rei nesse processo de modernização e industrialização dessa região. Não é à toa, gente, que até os dias de hoje a região mais rica da Itália é a região que a gente conhece, que faz parte dos reinos de Piemonte e Sardenha. Região de Turino, região de Milão, essas cidades mais ao norte, certo? A Fiat, por exemplo, é dessa região. Primeira fase, então, desse processo de unificação, a gente tem movimentos revolucionários e uma guerra nacionalista contra o Império Austríaco, para retomar aquelas regiões que eram controladas. Essas duas aqui, ó. Essas duas em laranjinha são territórios da Áustria, do Império Austríaco, né? Então, e na segunda fase, de 1859 a 1860, vai continuar a luta pelo processo de unificação e conclui-se a declaração de um reino da Itália.
Já em 1859, a gente vai ter o início da Segunda Guerra de Independência Italiana. Vitória italiana vão anexar o Reino da Lombardia, que faz parte de Milão, por exemplo. Milão é o capital do Reino da Lombardia. E com o sucesso nessa guerra, vão conquistar o apoio de republicanos influentes como Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi, que já tinha iniciado esse processo de tentativa de unificação na Itália lá antes de vir aqui para o Rio Grande do Sul fazer o movimento da revolta Farroupilha, tá? O Giuseppe Garibaldi ele era um nacionalista italiano, vai ser corrido da Itália, vai vir aqui para fugir para o Brasil e depois ele volta para a Itália, inclusive com a Anita Garibaldi, e faz o processo de unificação. É um dos grandes heróis da unificação italiana, certo? E esses caras, tanto o Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi, vão ser os grandes líderes do que a gente conhece como o movimento das camisas vermelhas. Então, em Vitor Emanuel II, vai se declarar rei de toda a Itália em 1861. Dentro disso, a Itália faz surgir um Estado unido territorialmente, que é a Itália que a gente conhece sobre os dias de hoje, como uma monarquia constitucional. Desta maneira, então, o país iniciou sua expansão territorial para o continente africano também. Observem essa ideia, que isso a gente vai ver depois no imperialismo, a necessidade de desenvolvimento industrial como o processo da necessidade de colônias, seja no continente africano, que aqui fica muito evidente, na Alemanha e na Itália, mas também no continente asiático. Isso tem sentido, certo? Para se industrializar, eles vão ter que ter matérias-primas que vai ter que ser buscada e extraída em outros locais que não na Europa nesse momento, que é o que a gente chama de neocolonialismo. E aqui é interessante, gente, que a invasão dos Estados Pontíficos vai ser um processo de unificação que a Igreja Católica não vai apoiar. Então a Igreja Católica declara ilegal, olha só, a Igreja Católica não considera o Estado italiano como independente e vai ficar brigado com os reis italianos, com as monarquias italianas, até 1929, quando um cara chamado agora não sei se é o primeiro nome, Benito Mussolini, vai assinar com o Papa o chamado Tratado de Latrão, em 1929, que é o apoio, em troca do apoio do papado ao fascismo italiano, ao Vaticano é concedido a independência, a autonomia. Não sei se você sabe, né? Mas o Vaticano é um país independente no meio da Itália, inclusive é o menor país do mundo, e uma monarquia absolutista, inclusive também. Você sabia disso? Que o Vaticano é um país, ele não deve satisfação nenhuma à Itália, certo? Não, de toda essa história é uma bizarrice total, né? Que a igreja apoiando um governo fascista, que tudo bem, a gente espera da igreja, mas mesmo assim ainda é bizarro, certo? Sim, total. E além disso, a questão do Estado do Vaticano sendo um Estado independente no meio de Roma. Eu acho muito bizarro. É uma viagem. E é um Estado absolutista, né? Isso que eu acho muito interessante. Eu sempre dou um exemplo. Vocês querem o exemplo de um Estado absolutista até os dias de hoje? O Vaticano. Certo? Até dúvida, gente? Sei que é um pouquinho mais complexo, mas não é tanto, né? Tá de boa? Conseguindo entender? Dúvidas? Dúvidas? Falem pra mim. Tô me sentindo muito sozinho. Tô me sentindo muito sozinho. Falem comigo. Sem dúvidas. Posso passar? Sobre o Garibaldi. Toca a ficha, Nicolás. Eu sabia que iam perguntar sobre o Garibaldi. Sempre pergunto. Ainda mais aqui, ó, perto do 20 de setembro. Era fatal. Fala, Nicolás. Tô brincando contigo, queridos. Fala. Garibaldi é uma pessoa importante. Não vou nem. Sim, ele veio fugido, porque ele já tinha tentado dar um golpe de Estado dentro da Itália, tá? E ele foi considerado traidor e fugiu da Itália para não ser preso e morto lá. E aí ele vem com tudo, tanto que não veio sozinho, né? Ele vem com vários italianos. E ele vem pra cá em 1835 e volta pra lá. Aí a data eu não me lembro a quando ele volta, mas eu sei que ele volta mais ou menos antes, inclusive, eu acredito, do fim da revolta Farroupilha.
Qual revolução, Pedro, seria? Essa eu não sabia, nem eu sabia. Exatamente isso. Tu diz ali a... Ai, não, acho que ele não é nem nascido. Porque isso era 1770, né? Era muito antigo. Talvez na Guerra de Secessão, vai, pode ser. A Guerra Civil, né? Na Guerra Civil Norte-Americana. Mas da independência daí eu acho mais complicado. Certo? Mas ele participa de outros movimentos revolucionários também na Europa, além da unificação italiana. Tem outros também que ele participa. Isso não dá pra dizer. O Garibaldi é um revolucionário gigantesco do século XIX. Assim. Ele é super importante, inclusive na formação. Não dá pra dizer que o cara não teve uma bela trajetória. Se for é na secessão, Pedro, porque na independência eu acho difícil. Na secessão é 60 é 62 ou 66, acho, uma coisa assim. Ou 61 ou 60, não sei, é na década de 60 dos anos no século XIX, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Não me lembro a data certinha. Pode ser, pode ser. Apesar de que ele apoiou aqui dentro do Rio Grande do Sul escravistas, né? Então dá pra dizer que ele não tem a ficha também um pouco manchada por essa questão escravista. Ele apoia Bento Gonçalves, é um grande fã do trabalho de Bento Gonçalves, que nunca, Bento Gonçalves jamais apoiou a causa anti-escravista. Inclusive era um grande proprietário de escravos, né? Inclusive era uma boa estátua para derrubar aqui em Porto Alegre. Não quero dar ideia, só apenas dizendo. Só larguei sem compromisso. Uma bela estátua pra gente derrubar aqui em Porto Alegre. Quem dera fosse só a cidade, em toda a rua que tu foi, em cada rua que tu vai no Rio Grande, em cada cidade que tu vai no Rio Grande do Sul, tem a principal rua, ou uma das principais ruas, Bento Gonçalves, né? É uma das principais figuras históricas. Cada povo tem o seu herói que merece, e representa muito o que é esse povo. E agora, gente, a parte talvez mais importante da nossa aula de hoje, não que as outras também não tenham sido importantes, mas essa aqui é fundamental para a gente compreender o que acontece no século XX. Tá? Sobretudo esse primeiro slide que eu quero apresentar para vocês. Imperialismo, que também pode ser conhecido como neocolonialismo. Quando tem neo, gente, não quer dizer que é a mesma coisa. Tá? Tem elementos semelhantes ao que foi o colonialismo anterior, que é o colonialismo que a gente vai ter aqui no Brasil, por exemplo, mas tem elementos diferentes. Tá? É que nem fascismo e neofascismo. O neofascismo, que a gente observa nos dias de hoje, ele tem elementos diferentes do que era o fascismo anteriormente. Não é a mesma coisa. O neoliberalismo não é a mesma coisa do que o liberalismo lá de Adam Smith. Esse morreu lá em 1929. O liberalismo, não o Adam Smith, mas o Adam Smith morreu antes. Certo? O neoliberalismo tem coisas diferentes. Algumas a gente comentou aqui anteriormente. Então, vocês têm que observar. Sempre que quando acontece neo alguma coisa, tem elementos semelhantes ao termo que ele vem depois, porém dentro do contexto histórico específico que a gente está trabalhando. Entendido isso? Compreendido isso? Não é porque tem colonialismo no nome que é a mesma coisa que colonialismo. Já falei para vocês, cavalo marinho não é um potro troteando dentro d'água. Certo? Já disse isso para vocês. O nome disso é nominalismo. Só por ter o mesmo nome, tu coloca as coisas como se tivesse o mesmo sentido. E não é assim. Certo? Beleza? Ou nacional-socialismo. Nacional-socialismo eu acho fantástico. As pessoas fazem uma cagada semântica para tentar achar que o nazismo é de esquerda. Só porque tem socialismo. Não é socialismo, é nacional-socialismo. Os dois são coisas diferentes. Certo? Beleza? Então vamos... não falei aqui, né? O que é então esse imperialismo e neocolonialismo, gente? O que ele se diferencia dos processos anteriores de colonização? Necessidade de encontrar mercados consumidores de manufaturados, mas que ao mesmo tempo sejam fornecedores de matéria-prima, principalmente como ferro, cobre, café, petróleo, manganês, trigo, algodão, diversos desses produtos que tu vai encontrar as pintas explorando em todo o planeta. Ou seja, além de retirar matérias-primas dessas localidades,
essas localidades também vão ser grandes compradores de produtos industrializados. O Brasil é um grande exemplo disso com a sua relação com a Inglaterra, por exemplo, certo? Além de ser uma localidade de extração de matéria-prima, o Brasil vai ser um dos maiores compradores de produtos industrializados ingleses durante esse período. A motivação de conquista desses mercados foi devido ao avanço do capitalismo industrial, como a gente viu na segunda Revolução Industrial. Outros fatores importantes que a gente vai obter agora nesse momento, que é a implementação do padrão, é nesse momento que a gente vê a implementação em todo o planeta do padrão europeu como superior aos demais, é o que a gente vai chamar principalmente através do que a gente conhece como racismo científico, onde vai se criar pseudos pesquisas científicas tentando explicar que a população, e não é qualquer europeu, isso que é massa da gente ver, existe uma hierarquização dentro da própria Europa, os ingleses e os germânicos, que são populações teoricamente superiores, racionais, e essas bobagens racistas que a gente vê, inclusive até os dias de hoje. Isso que vai dar base, posteriormente, às ideias de supremacia racial, que vai ser muito forte dentro dos Estados Unidos, que vai desencadear no vômito, tanto que o Aimé Césaire, que é um grande pensador colonialista, ele vai dizer que a Segunda Guerra Mundial é nada mais, nada menos que o vômito do colonialismo dentro da própria Europa. E isso é muito realidade. Na realidade, o que acontece, os campos de concentração que a gente vai ver, veja bem, galera, eu não estou dizendo que isso não foi um dos maiores horrores dentro da humanidade, mas esse tipo de coisa já acontecia dentro do Congo belga, por exemplo, o Holocausto do Congo belga, em diversas localidades, desde o período colonial. O que a gente observa é que na Segunda Guerra Mundial isso acontece dentro da Europa. E por isso que talvez a gente tenha uma visibilidade muito maior sobre esses horrores do que o que já tinha acontecido totalmente anteriormente, como no próprio continente africano, aqui na América a gente também tem, e também na Ásia em diversos momentos. É exatamente o que acontece, essa visibilidade, esse racismo, né, estrutural que a gente observa das mídias, de comparar que a guerra da Ucrânia ela é diferente porque são brancos matando brancos, ou brancos de olhos azuis. E isso os caras, os correspondentes, eles falam mesmo. É uma guerra diferente, não é como o que acontece na Palestina, o que acontece no continente africano, porque na realidade é o que acontece com branco. E esse é muito louco, cara, da gente pensar. E isso está baseado principalmente no elemento racista da nossa sociedade. Outro fator que é fundamental, a ideia de superioridade cultural e linguística. É nesse momento que a gente observa a fetichização sobre os europeus em diversas culturas do mundo. Eu dou exemplo dos árabes, por exemplo, da população, árabes não é o termo, da população muçulmana, sobretudo da região do Oriente Médio, de trabalhar essas populações orientais. Isso vai estar muito bem documentado pelo Edward Said, no livro maravilhoso que ele faz chamado Orientalismo, que ele vai fazer a crítica em cima de estudiosos europeus que cria um estereótipo racializado do que tudo que é oriental. Então tudo que é oriental ele é atrasado, ele parou no tempo, no meio do século, no meio da Idade Média, ele é todo sedutor, ele tem uma questão sexual muito forte, que é o que se faz com a população preta também, nessa questão corporal, da sexualização do corpo preto e tudo mais. Então se cria a própria ideia de tu criar orientalistas. Tu nunca vai ver, gente, um europeísta. É uma coisa que eu gostaria de ser. Eu vou estudar a Europa para me tornar europeísta. Porque no momento que tu coloca outras populações como passivas de serem estudadas, tu está desumanizando essa população. Então tu tem indianistas, tu tem americanistas, tu tem orientalistas, tu tem africanistas, mas tu nunca vai ver em nenhuma universidade um europeísta. Por quê? Porque o europeu é o padrão, tu tem que estudar o diferente. Isso é muito louco e a gente aceita isso, inclusive dentro da academia, muito fácil. Como se fosse um padrão estipulado e pronto. E um outro fator, que esse talvez seja o mais evidente de todos, é a questão linguística, né, gente? Não é à toa que dentro de todas as populações do continente africano, eles falam sobre línguas europeias.
Por quê? Porque é dentro desse período, a partir do século XIX, que a gente tem um avanço do colonialismo dentro dessa região. Então, por exemplo, Camarões fala francês, sei lá, vê outra, Gana fala inglês, diversos países falam os países dos colonizadores, né? Mas esse período acontece no século XIX. O Brasil é colonizado pelos portugueses, que foi aí desde o século XVI. Outro fator importante que a gente tem no imperialismo é o armamentismo. As disputas, então, pelas áreas coloniais vão levar à formação de blocos países rivais, que vai culminar no que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial. Um bloco liderado pela Inglaterra, outro bloco liderado pela Alemanha. Então, gente, dentro do continente africano, acho que são alguns... Obviamente, é tudo mais complexo, e é interessante, talvez, vocês lerem sobre determinadas dessas revoltas, desses conflitos que vão acontecer aqui dentro desses fatores. Mas eu coloquei os principais pontos, na Ásia também vai ter os principais pontos de cada localidade. Então, no continente africano, a gente tem a Conferência de Berlim, que vai ser literalmente a partilha do continente das regiões africanas entre as principais potências europeias. Eles sentam dentro lá de uma sala em Berlim e desenham no mapa o que é o mapa mais ou menos que a gente conhece da África, no continente africano nos dias de hoje. Essa divisão não existia até esse período. Vai ser dividido pelos colonizadores. E isso gera problemas para o continente africano até os dias de hoje. Construção do canal de Suez vai ser importante, demorou ali, vocês podem ver, praticamente 20 anos, e vai ser fundamental para a mobilidade e diminuição de tempo da locomoção do que é produzido na Europa, tanto para o Oriente, para o Extremo Oriente, na região da China, por exemplo, quanto para a costa africana oriental, certo? Então isso vai diminuir muito o tempo de embaratecer e gerar mais lucros para essas potências industriais, passando ali pelo que a gente conhece pelo canal de Suez, que fica na região do Egito até os dias de hoje, que é uma região de muitas disputas e que até os dias de hoje faz parte da Inglaterra. Quem coordena o canal de Suez até os dias de hoje é a Inglaterra. Esses dias, inclusive, tem um merdeiro lá, não sei se vocês se lembram, ano passado, que encalhou um navio dentro do canal de Suez e trancou tudo, que deixou todos os preços dentro do continente europeu muito mais caros. Claro, porque tu imagina, os caras tiveram que atravessar todo o continente europeu, africano, ou esperaram ali até desencalhar o navio, certo? Guerra dos Boeres, isso aqui vai ser interessante porque vai ser a expulsão de antigos colonizadores holandeses pelos ingleses que vão colonizar a região que é a África do Sul nos dias de hoje. Esses cidadãos holandeses aqui, esses colonizadores europeus holandeses eram considerados chamados de Afrikanders. Esses caras aqui vão ser expulsos pelos ingleses do que a gente conhece hoje como a região da África do Sul. E o outro, que talvez seja o maior exemplo anticolonialista que a gente vai ter no continente africano, que vai ser a expulsão dos italianos da região da Abissínia, que a gente vai conhecer com a atual Etiópia, pelas populações locais. Então é uma grande vitória anticolonialista essa região da Etiópia atualmente. Aqui, gente, só para vocês observarem, ó, tudo isso aqui é criado pela Conferência de Berlim, que é mais ou menos o mapa do continente africano nos dias de hoje. Tá? Tem nome, depois da independência desses países, do colonialismo, vai se modificar os nomes. Uma coisa que eu acho super interessante é essa ideia que a gente tem, para vocês observarem o quanto eram localidades de extração materiais. Olha aqui o nome, Costa do Marfim, ou seja, se retirava marfim dessa região. Costa do Ouro, que hoje é mais ou menos a região de Gana, tá? Onde se retirava uma grande quantidade de ouro. Rio do Ouro. O próprio Camarões, se eu não me engano, era uma região onde existia uma grande quantidade de produção de camarão. Não vou te dizer ao certo, mas se eu não me engano eu já ouvi falar isso, meu professor de aula de África me dizia sobre isso. Então eu coloquei ali para vocês observarem. O continente africano é lar de distintas etnias e grupos culturais. A exploração do continente jamais levou a conta as particularidades de cada região e sua população. Muitas vezes fomentou o conflito étnico para o domínio local. Para observar o caráter exploratório da região, é interessante observar os próprios nomes das localidades exploradas, como Costa do Marfim e Costa do Ouro. Por fim, vale ressaltar que a conquista do continente africano foi realizada apenas no século XIX. Isso aqui é interessante também. Antes do século XIX, desse processo de neocolonialismo,
somente, tá? Para não dizer que nunca houve colonização, a região da Angola foi conquistada, que a gente conhece como o Reino do Endongo e da Angola, sabe? Do Endongo e do... são dois reinos. E do Congo, Reino do Congo e da Angola e do Endongo, foi conquistado pelos portugueses durante o século XVI e XVII. O resto, gente, nunca conseguiram os europeus entrarem e conquistar essas localidades. Apenas no século XIX, principalmente pelo desenvolvimento da indústria farmacêutica e química. Existiam diversas doenças que os europeus não tinham imunidades para entrar dentro do continente europeu. Principalmente a mosca tsetse, que é uma mosca que dá origem à doença do sono. Isso tem muito dentro do interior do continente africano e dificultava o avanço. Então, pelo próprio desenvolvimento da indústria química, com a segunda revolução industrial, a gente tem a possibilidade de inserção de europeus em outros locais que anteriormente eles não conseguiam. Vocês sabiam disso? Estão gostando da aula? Vocês não estão falando comigo. Eu estou triste. O Pedrinho colocou ali, é sempre um flerte da ciência. É, pseudociência, né? E filosofia com colonialismo, exatamente. Por isso que eu sou decolonial, né, Pedrinho? Tu já sabe disso. Tá dando pra entender, galera? Tá de boa? Tô indo muito rápido. Nós temos 10 minutos de aula ainda e eu tenho alguns slides pra passar. Mas vai dar. Até porque a última parte ela é mais... Exatamente. Na realidade, não só do sul global, né? Não sei como não ser colonizado e não ser anticolonialista. Certo? Entendido, galera? Posso tocar ficha? Vamos dar ali? Então tá, passamos do continente africano, vocês viram que eu fiz bem por cima, ele é muito mais complexo, muito mais interessante, tá? Mas como a gente tem limitação de tempo, eu tenho que ser mais sucinto. Sobre o imperialismo no continente asiático, gente, quero falar para vocês principalmente de algumas localidades, tá? Primeira particularidade que a gente vai ter é que dentro do continente asiático, internamente, a gente tem também um processo de imperialismo, chefiado principalmente pelo Japão. O Japão, gente, ele vai, a partir do que a gente conhece como Revolução Meiji, iniciar um processo de modernização e industrialização no país pela essa dinastia burguesa dos Meiji, tá? Que vai romper com o que a gente tinha de estruturas feudais ainda dentro do Japão, representada pelos shogunatos, né? Os shoguns, grandes senhores de terras do Japão até aquele momento. O maior exemplo disso, que eu acho um bom filme, eu gosto, mesmo tendo Tom Cruise, eu gosto de Tom Cruise, que é o Último Samurai. É um belo exemplo desse processo da Revolução Meiji, certo? Ele sendo o último, é totalmente americanizado, totalmente ocidentalizado, né? Mas é massa ver como processo histórico esse fim do shogunato dentro da sociedade japonesa. Na Índia, a Índia então vai se tornar uma colônia britânica, que fica inclusive até depois da Segunda Guerra Mundial. Vai ocorrer algumas revoltas nacionalistas para o fim desse processo de colonização, como a Guerra dos Cipayos na região, mas vão ser suprimidas pelas forças britânicas. Além da Índia, países vizinhos como a Birmânia, Afeganistão e Tibete vão ser agregados à Inglaterra, o que a gente conhece como Commonwealth, que até pouco tempo, até semana passada, era chefiada pela grande Elizabeth II, uma das maiores colonialistas que a gente teve na história da humanidade, e que é divinizada pela nossa imprensa, pela imprensa internacional, como uma velhinha inofensiva, que não tem problema nenhum. E que para muitos foi uma alegria muito grande ter sido, fazer um peso gigantesco na Terra há muito tempo. E o professor de vocês está de acordo com essa questão. Tem um grande ódio à monarquia, eu acho que já deu para vocês perceberem esse tipo de coisa, né? Então, falo sem problema nenhum e posso discutir sem problema nenhum. Eu entendo que a monarquia inglesa tem muita relação com a cultura pop, com os movimentos LGBTQIA+, sobretudo com a princesa Diana. Tenho com alguns amigos umas discussões bastante relevadas sobre isso, mas eu odeio monarquia, sobretudo a monarquia inglesa, tá? Só para deixar claro para vocês. Podem aparecer as perguntas. Aqui só uma pintura para vocês. Sim, não adianta comemorar, continua pelos Charles. Mas é que a representação da Elizabeth II era muito forte. Ela talvez fosse a última grande representação da era colonialista ainda viva. Então, por isso é um elemento muito importante como simbólico.
Não como a monarquia em si, mas ela era a última representante do neocolonialismo, como a gente está vendo aqui agora dentro da nossa aula. Aqui uma pintura sobre a Era Meiji, aqui sobre a Guerra dos Cipais também. Aqui eu vou explicar para vocês algumas questões sobre o imperialismo no continente asiático. Então, na China a gente vai ser dividido entre diversos países europeus, Estados Unidos e Japão, onde o mercado vai ser extremamente cobiçado. E aí, como conflitos, a gente vai ter a Guerra do Ópio em 1841, o Tratado de Nanquim, que vai ser resultado da Guerra de Ópio, onde a China vai ser obrigada a abrir seus portos e ceder Hong Kong à Inglaterra, a Guerra dos Boxers, que vai ser uma revolta nacionalista chinesa, e somente em 1911 que a gente vai ter o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, promovendo o fim da monarquia e proclamando a República Liberal na China. Porém, nunca vai conseguir manter a dependência e a influência de potências imperialistas, que só vai terminar na Revolução Chinesa em 1959, 49, agora me esqueci a data. Que é justamente tirar o Kuomintang no poder. Eles fogem para a ilha que a gente conhece como Taiwan nos dias de hoje, e esse merdeiro que está acontecendo agora entre Taiwan e a China está vinculado diretamente a essas questões que vêm desde lá do processo da Revolução Chinesa. Então, à direita, observamos a famosa charge representando a partilha da China entre as principais potências imperialistas da época. Acima, uma imagem chinesa utilizando o ópio, substância que levará a um importante conflito imperialista na região do final do século XIX. O último imperialismo que a gente vai ver aqui, gente, o imperialismo dos Estados Unidos, tá? O Destino Manifesto, então, que já explicamos para vocês que os Estados Unidos têm essa coisa que até os dias de hoje foi os Estados Unidos vai ser o povo escolhido por Deus para levar a civilização ocidental, a democracia, a liberdade e ao progresso, que é o mesmo discurso que eles usam até os dias de hoje para invadir qualquer país no planeta, certo? Doutrina Monroe, que é um dos maiores slogans promovidos pela história da humanidade, que é América para os americanos, que vai justamente impedir a interferência europeia nos processos de independência e revoluções liberais que vão ocorrer na América, além de garantir a soberania dos Estados Unidos nesse território. Então, o imperialismo dos Estados Unidos vai ser resumido praticamente dentro do território americano. Tá? Eu não vou falar, depois vocês olham ali, porque é só citando diversas ações dos Estados Unidos dentro do continente americano como política imperialista aqui na América. Aqui para vocês observarem a questão do Canal do Panamá, aqui também como uma política imperialista. E por fim, gente, eu quero citar rapidamente para vocês a Belle Époque. Tá? O que é essa Belle Époque? Eu não vou falar todos os elementos, só quero trabalhar o básico com vocês e o mais importante. Vai ser o que a gente conhece como o auge do liberalismo econômico e do imperialismo entre as potências industriais. Aquele livro que eu falei para vocês no primeiro princípio é o exemplo de quantas pessoas no mundo está sofrendo para playboy europeu ficar bebendo em Paris sem fazer porra nenhuma, para parasita, certo? Então vai ocorrer entre a Guerra Franco-Prussiana em 1871 até a crise do liberalismo. As causas que vão levar essa Belle Époque: a estabilidade política com o fim da Guerra Franco-Prussiana e os acordos firmados na Conferência de Berlim. Além disso, a segunda revolução industrial, onde a gente tem o êxodo rural, cosmopolitismo urbano, ou seja, uma grande quantidade de diferentes populações, e os avanços tecnológicos. As principais características, então, que a gente vai ter: estilo de vida boêmio, com casas de show, cabaré, cassinos, etc. Praticamente uma... como é que chama aquela rua ali? A Calçada da Fama, que a gente chama ali na... não esqueci. Então, a França vai se tornar o grande centro difusor de cultura, tecnologia e moda no mundo. Tá? Então, a França se torna... era chique saber falar francês. A França era o principal... A CB, não é tanto CB, eu acho que a CB é mais... É muito chinelona para essa época aqui. Eu tava falando mais a outra ali, que eu me esqueci o nome. A Padre Chagas, perfeito. Padre Chagas ali, praticamente a Padre Chagas ali. A Gate, aquela região. Paris, consequentemente, vai se tornar a capital, então, da Belle Époque. É importante a gente falar algumas inovações tecnológicas, a gente vai ter esse momento, como obra de saneamento. Paris vai se tornar uma referência em planejamento urbano. Utilização dos automóveis, e aí principalmente com os automóveis Peugeot, primeiramente, em 1891. Borracha com os pneus Michelin, observe, é tudo francês. Os pneus Michelin em 1891.
Os aviões, e aí entra também aqui o próprio nosso aqui Santos Dumont dentro desse processo, que ele vai ser inventor e vai apresentar os aviões dentro da França, que também já é um elemento. Indústria do cinema com os irmãos Lumière, transporte público de massa como os trens e navios, tecnologia de comunicação como telégrafo e telefone, e como eu tinha comentado para vocês, a indústria química, farmacêutica e de cosméticos. Aqui para vocês observarem que essa reforma realizada na cidade de Paris, a reforma urbana do chamado Barão de Haussmann, vai ser entre 1853 e 1870, vai se tornar uma amostra para todo mundo dessa modificação do cenário urbano no planeta. Inclusive, essa reforma do Haussmann, ela vai servir de praticamente todos os centros urbanos do planeta, inclusive no Brasil, inclusive Porto Alegre, inclusive Rio de Janeiro. A reforma de Pereira Passos é baseada diretamente aqui dentro dessa política do Haussmann, certo? E aí, nas artes, para a gente terminar a nossa aula de hoje, bem na hora, a gente tem fazer ornamental, arte nouveau, fazer ornamental, viu meu francês? O arte nouveau, um fazer ornamental de cores vibrantes e formas sinuosas, presente desde a fachada dos edifícios até nos objetos decorativos, como joias imobiliárias. Impressionismo, que a gente vai ter muito grande com Claude Monet, surrealismo também, que a gente vai ter muito forte nesse período, e outros artistas de renome desse momento, da Belle Époque, foram Odilon Redon, Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pierre Bonnat e Émile Zola, entre outros. Certo, galerinha? Muito obrigado para todas e todas vocês. Passei um minutinho, mas vocês sabem como é um prazer sempre muito grande a gente estar aqui tendo essa aula. É uma aula que eu gosto particularmente muito. Eu acho uma aula bem legal. Infelizmente a gente não pode ir mais a fundo por causa do tempo, mas você sabe, qualquer dúvida, eu estou à disponibilidade de todas e todos vocês. Se quiserem chamar ali no WhatsApp alguma coisa, sei lá, Instagram também. Tamo junto. Certo, galera? Não ficou nenhuma dúvida? Tá de boa? Então tá de boa, galera. Vocês estão liberadinhos para irem para a próxima aula, que eu não faço ideia qual que seja. Mas boa aula para todas e todos vocês. Um beijo grande no coração e estamos todas e todos aí. Só valeu. Beijo, cuide-se. Tchau, tchau.